Olá, amigos do Quatro Maiores, eu sou o De Lazar e trago até vocês as informações dos quatro maiores times de São Paulo. Nesse vídeo, muita novidade, hein? Números aí de lesões que o craque Cauli, que está chegando no São Paulo, teve. Boas notícias para o torcedor tricolor. Já as notícias no Corinthians é de mais um escândalo e desvio de milhões de reais que o Ministério Público descobriu. Você vai entender já já isso daí. No Santos, chegada de um novo zagueiro aí vindo lá do Nacional do Uruguai, você vai entender essa transação. No Palmeiras, teve a chegada do Arias, mas está tendo uma saída aí. Bruno Rodrigues deve sair do Palmeiras. Além disso, várias outras notícias, né? O Arboleda aí se meteu em mais um problema no São Paulo, as contratações do São Paulo e os acordos de contrato, as renovações, você vai saber aqui como é que está a situação do Luciano, Sabino, Marcos Antônio, Negruti, tá? Vai saber aí também dos jogadores lesionados, a escalação do São Paulo para enfrentar a Ponte Preta. No caso do Corinthians, você vai ver esse caso do Ministério Público que falei, mas vai saber também da rescisão do José Martinez, além dos casos do Breno Bidon e André, né? Como é que anda com deles e a escalação do Corinthians. Aí nós temos também o jogador do Santos, né? O novo zagueiro chegando, como eu falei, mas também tem a saída, né? Temos jogador do Santos de saída, logo dois, né? Por empréstimo, mas são saídas. Vamos falar do possível retorno do Neymar. Vamos falar aí também da questão do Arias, vem para o jogo, não vem para o jogo. Bruno Rodrigues, como eu disse, pode estar de saída, mas quem pode estar chegando, né? Tem zagueiro que o Palmeiras está interessado e tem atacante já antigo no Palmeiras, próximo de retornar aí, além de um meia atacante que certamente estará na partida desse domingo diante do Guarani. Tudo isso e muito mais você vai ver aqui no Quatro Maiores agora, mas já peço antes de mais nada para você, não se esqueça, já deixa aquele like maroto, como diz meu filhão, se inscreva no canal, acione o sininho de notificações para ficar sempre bem informado. E quando você comenta aí no vídeo, você, é claro, dá aquela força, daquela moral com Quatro Maiores para o YouTube divulgar mais e mais os nossos vídeos, certo? Então, vamos lá, sem delongas, começando aí pelo São Paulo, trazendo na telinha para vocês a informação do que aprontou o Arboleda. Bom, então, o que aconteceu aí? O Arboleda disse que tinha problemas pessoais e foi para o Equador. E lá foi visto aí nesse vídeo, ó, num camarote do jogo entre Inter Miami e o Barcelona de Guayaquil, que terminou 2-0. O jogador, nesse dia, o São Paulo jogou com Primavera e o jogador acompanhando ali o jogo, né, do Barcelona com o Inter. Nada profissional, diga-se de passagem, o Arboleda. E o São Paulo ajustou aí os contratos do Luciano, do Sabino, do Marcos Antônio e do Negruti, tá? O do Negruti já está assinado, tá? 100 milhões de multa. Já o do Luciano, que deve ampliar seu salário para 1 milhão de reais, tem tudo acertado até 2027 no final. Marcos Antônio, um contrato até 2028, já estão acertadas, e com o Sabino a mesma coisa, as bases todas acertadas, só falta a assinatura. Aí nós temos o caso do Carlos Coronel, né, e o Bobadilha, eles estão fora da partida contra a Ponte Preta. O Carlos Coronel ele teve um problema renal, foi para o hospital Albert Einstein e passou por um procedimento e não estará à disposição no jogo aí diante da Ponte Preta. E o Bobadilha teve ali um tostão, né, na parte anterior da coxa e fica fora da partida. Então, o provável São Paulo aí já já eu vou te passar. Mas vamos falar do Cauli, né? O Cauli, ele tem aí uma temporada de lesões que eu coloquei de 2015, né, até 2023, porque a sua última contusão foi em 2023, ele ficou 23 dias fora de 3 partidas, mas a pior lesão dele foi quando ele fraturou o perônio, ficou 86 dias fora, ficou 15 dias, 15 jogos, aliás, fora, né? Então o Cauli é uma boa opção aí para o São Paulo, vindo é um jogador que pouco se lesiona. Nós sabemos com questões de lesão aí, uma atrás da outra no São Paulo no ano passado, né?
e agora nós vimos a do Bobadilha momentâneo. Eu acho que é uma questão mais de proteção por conta da pancada, não é nada ali muscular grandioso que teve um problema sério, aparentemente. E o Carlos Coronel, um problema renal, também deve ficar uma semaninha fora aí e logo deve voltar ao São Paulo. Então, o Cauli, por ficar desde 2023 sem lesão, pode ser uma excelente opção para o São Paulo. O São Paulo, que aliás para encarar a Ponte Preta nesse fim de semana, vai ter Rafael no gol, Mike, Ferrarese e Sabino. Na lateral esquerda, o Wendel. No meio campo, provavelmente, Pablo Maia, Daniel e Marcos Antônio. Lucas, Luciano e Caleri. Esse é o provável São Paulo para encarar a Ponte Preta. Lembrando que o São Paulo precisa da vitória para se classificar. Caso perca, provavelmente será eliminado. E se empatar, terá que fazer contas e depender de outros resultados também. Então, ao São Paulo só interessa a vitória. Agora, nós vamos falar do Corinthians, né? O Corinthians está com um problema sério aí, né? O Ministério Público aí intimou as partes de um provável desvio de dinheiro no Corinthians, né? O promotor Cássio Concerino, do Ministério Público de São Paulo, ele abriu uma investigação aí justamente da época do Alib, né? Por quê? Foi liberado um valor de R$ 1.278.798 dos cofres do clube para o motorista do ex-presidente Duílio Monteiro Alves, né? E aí, como é que está essa história aí, né? O ex-motorista já foi intimado, já testemunhou, disse que não reconheceu as assinaturas. Contudo, existe essa mesma assinatura que está nos documentos do Corinthians no cartório. Então, de certa forma, ou ele está escondendo alguma coisa para quem ele pegou o dinheiro e para quem entregou, se uma vez que não passou na conta dele esse valor de R$ 1.278.000. A história está mal contada e o MP começou aí a pedir à polícia a investigação e as intimações para testemunhar, porque pode estar havendo desvio de dinheiro no Corinthians desde a época do Duílio. A coisa anda feia para o lado do Corinthians. Outra coisa que o Corinthians fez aí, o Marcelo Paz tem um acordo aí com o José Martinez. Ele ficou 35 dias fora e teve seu contrato reincidido aí, porque ele chegou machucado, tá, gente? Ele foi para a Venezuela fazer o passaporte, chegou lá, teve questões do Maduro, aí ele não pôde fazer o pedido do passaporte, só pôde fazer dia 13 o pedido do passaporte, demorou para entregar, e ele chegou aqui 35 dias depois do que foi combinado com o Corinthians, reincidente de algumas situações de retorno para o Brasil, e o pior, quando ele chegou aqui, disse que tinha um problema no joelho, foram feitos os exames e precisava de cirurgia e ficar afastado praticamente o ano inteiro do Corinthians. O Corinthians entendia que podia demiti-lo por justa causa, mas já que o jogador vai operar, e aí o Corinthians teria ficado com o jogador, o que aconteceu? Eles entraram num acordo para que o José Martinez tivesse ali um apoio financeiro durante esse período da cirurgia, e ele se desvinculou do Corinthians assim que foi feita a situação aí entre o Marcelo Paz e o José Martinez nesse caso. Por falar em contusão, o Breno Bidon e o André estão fora da partida desse final de semana, onde o Corinthians precisa da vitória contra o São Bernardo, né? Fora de casa, para garantir a classificação 100%, aí ficar talvez entre os 4 primeiros colocados, mas caso o Corinthians perca, ele ainda tem chance de classificar, porque precisaria aí de 4 times vencerem abaixo dele para que ele ficasse fora das quartas de final. O Corinthians, com 92% aí de possibilidade de classificação, eu acho que não tem como ficar fora. Então, Dorival, com essa saída do Martinez, o Bidon machucado, o André machucado, ele já com o time quase classificado, vai fazer umas mudanças, está no time, então deve descansar o Mendes, o Yuri, né? E aí o provável Corinthians deve vir tipo assim, ó, com o Hugo Souza no gol, o Pedro Milan na lateral direita, André Ramalho na zaga, junto com o João Pedro Tchoca.
Matheus Bidu na lateral esquerda. O Alan, que veio do Flamengo, deve jogar ao lado do Charles e do Rodrigo Carro. E aí o Dieguinho, o Guinegão e o Vitinho serão jogadores incumbidos aí de proporcionar o ataque do Corinthians contra o São Bernardo. Agora, as notícias do Santos. O Santos vem sofrendo muitos gols, né? No Paulista, no Brasileiro, num momento muito ruim aí na tabela, com possibilidade de ficar fora do Campeonato Paulista das quartas. Nesse momento ele está 10º lugar no campeonato com 9 pontos, precisa vencer e torcer por tropeços de pelo menos 2 times que estão à frente dele ali. De um total de 4 times, ele precisa vencer e torcer por 2 tropeços. Então, assim, joga em casa com o Velo Clube, é um jogo difícil, porque o Velo Clube briga para não cair, o Velo Clube precisa da vitória, e aí precisa da contratação de jogadores, principalmente na zaga. E o Santos foi atrás aí do zagueiro Christian Oliva, do Nacional do Uruguai. Ele que em 2025 fez 42 jogos com a equipe do Nacional, 3 gols e 3 assistências. Ele já jogou em diversos times, né, gente? Principalmente no futebol espanhol, argentino e mexicano. Ele já teve no Valência, no Cagliari, no Talleres e no Juárez, o time do México. E aí, em 2024, voltou para o Nacional e agora é opção para o Santos. Vamos ver se esses zagueiros se adaptam ao Santos. Mas o de certo é que nós estamos tendo saídas no Santos, logo 2, tá, gente? O Tiquinho Soares, de 35 anos, fez 40 jogos com a camisa do Santos, 7 gols, 3 assistências. Ficou 2 temporadas e está sendo emprestado ao Mirassol. E aí o Mirassol vai pagar parte do salário, o Santos parte do salário também, praticamente tudo acertado com o Mirassol. Além dele, o lateral direito, né, de 20 anos, aí, o JP Sherman, está sendo emprestado até o final do ano para o Coritiba. A intenção do Santos é fazer o quê? Com que o jogador ganhe minutos. Ele que foi praticamente um titular na lateral direita pela Série B, logo que subiu aí dos aspirantes do Santos. Em 2025 chegou no começo da temporada, caiu em descrédito, e quando o Vojvoda chegou, o Vojvoda não usou mais ele até voltou para o Sub-20, onde disputou a Copa São Paulo. E agora está sendo emprestado para o Coritiba, porque o Vojvoda não pretende utilizá-lo. Mas quem o Vojvoda pretende utilizar aí, provavelmente, será Neymar e o Gabigol, tá? O Neymar está voltando, foi relacionado, não deve entrar entre os titulares, mas deve ter a possibilidade de jogar ao lado aí do Gabigol, né? O provável Santos deve ter Gabriel Brazão, Mike Zaivaldo, Luan Pérez e Vini Lira, João Schmidt, Gabriel Menino, Gabriel Bom Tempo, Miguelito, Rony e Gabigol. Esse é o provável Santos. O Santos que é o seguinte, né? Se vencer o Velo Clube e se classificar, já foi informado aos seus jogadores que eles terão folga de 3 dias no Carnaval, na segunda-feira e na terça-feira. Isso deve ser um pedido, provavelmente, do Neymar, ou alguém duvida disso, né? Agora, se eu sou o Neymar, não vou para o Carnaval, né? Porque o cara está voltando de contusão, sai de um jogo, talvez que ele vai jogar com o Belo Clube, provavelmente um jogo de muita pressão, e aí, de repente, vai para a noitada, para o Carnaval, querendo a seleção, não vejo como um ato profissional. É a hora dele mostrar para o Ancelotti que, de fato, ele quer ir para a seleção. Vamos ver se isso entra na cabeça dele. Agora, as notícias do Palmeiras. John Arias treinou neste sábado, né, com o Palmeiras. Tem a foto dele ao lado do Abel. Porém, ele não veio para o jogo ainda, tá, gente? Muito provavelmente estará à disposição nas quartas de final. O treinador entendeu que ele fez mudança, viajou, se apresentou, primeiro treino, pouco tempo, para evitar situações de risco de lesão, né? O núcleo de saúde, inclusive, aconselhou que o jogador não fosse usado neste jogo agora de domingo que o Palmeiras faz. Já está classificado, tá? O Palmeiras só define se será o primeiro colocado, se vencer a partida diante do Guarani, na Arena Barueri. Se empatar, deve ficar ali em segundo ou terceiro, mas no máximo ficará em quarto caso perca.
Então, por isso, fará o seu jogo, assim como o Novo Horizontino, dentro de casa, nas quartas de final. E quem deve estar saindo do Palmeiras, provavelmente, é o Bruno Rodrigues, né? Ele que teve aí lesões no joelho, duas cirurgias seguidas, né? Uma no joelho, depois no outro. Ele voltou, chegou a fazer gol com a camisa do Palmeiras, mas está tendo pouco espaço no time do Palmeiras. E aí o Inter teve interesse por ele, né? O Vasco também, mas o Palmeiras não entrou em acordo com esses dois times e parece que o empresário está negociando a saída dele para o Cruzeiro, time cujo qual ele foi comprado pelo Palmeiras. Então essa negociação encaminha e pode ser que Bruno Rodrigues vá embora. Mas o Palmeiras não desistiu ainda do Nino, tá? Do Zenit. O Palmeiras fez uma oferta, não foi divulgada aí qual foi a oferta pelo Nino, mas o Zenit quer utilizar o jogador pelo menos até o final da temporada, que agora em junho termina, né? E aí depois talvez negocie com o Palmeiras. Não acredito que o Nino apareça nessa janela agora de janeiro e fevereiro, né? No Palmeiras, mas é a vontade do Palmeiras trazer mais um zagueiro para compor ali essa zaga do Palmeiras. Pode estar voltando, em março é Paulinho, tá? Ele treinou nesse sábado já com uma carga a mais de treinamentos, com um pouco mais de pesos aí também nos reforços musculares, e o Paulinho deve estar voltando em breve ao Palmeiras. Quem deve jogar amanhã e deve ser escalado diante do Guarani é o Felipe Anderson, né? O Felipe Anderson está de volta. O provável Palmeiras deve ter aí Carlos Miguel, Giai, Bruno Fux, Benedetti, Jefté, Emiliano Martinez, Larson, Lucas Evangelista, Ramon Sousa, Riquelme Felipe e Luigi. Esse é o provável Palmeiras. E aí, o que você acha? Bruno Rodrigues tem mesmo que ir embora do Palmeiras para o Cruzeiro? No São Paulo, gostou das renovações de contrato? Você acha que o presidente, aí, o Macis, está agindo bem, está agindo rápido? E no caso do Santos, esse nome do Ávila Christian Oliva, Christian Oliva, é um bom nome para o Santos? Comenta aí com a gente. E no caso do Corinthians, né? O que você acha dessa situação aí do Ministério Público? Quanto mais mexer nessas situações financeiras do Corinthians, mais coisas aparecerão? Comente, se você gostou do nosso vídeo, é claro, deixa aquele like maroto, como diz meu filhão, se inscreva no canal, acione o sininho de notificações. Gostou muito mesmo? Compartilhe com os amigos e com a família. Valeu, um abraço, até mais.